A sua vida tem sido a missão no contacto com culturas e povos bem diferentes. O padre Jerónimo Nunes é hoje o vigário-geral da Sociedade Missionária da Boa Nova e está connosco para nos falar do caminho que escolheu. Padre Jerónimo Nunes, como é que foi, a dada altura na sua vida, esta opção, digamos, vocacional de aderir a uma proposta missionária nesta Sociedade Missionária da Boa Nova? Como é que surge este desafio? No tempo do concílio eu estava no seminário diocesano da Guarda. Foi no seminário maior, na altura da filosofia, a gente acompanhava o concílio, ali tínhamos atividades em que pouco a pouco o mundo se ia revelando a nós. E pelos 18 anos, quando a gente tinha que decidir, assim, com alguma maturidade, que era mesmo a sério, queria ser padre, surgiu na minha cabeça ou no meu coração, acho que foi Deus que me chamou, e disse: vais ser padre aonde e como? Então eu comecei a pensar que certamente não era na Diocese da Guarda, que naquele tempo tinha muitos padres e não precisava tanto de mim. Noutros lugares Cristo precisaria mais. E aí comecei a procura, durante 2 anos, ver outras congregações, e acabei por escolher a Sociedade Missionária, que naquele tempo promovia semanas missionárias. Tínhamos lá no seminário o círculo missionário, nós estudávamos o trabalho dos missionários, mesmo sendo diocesanos, e aí escolhi a Sociedade Missionária, que é uma sociedade, diria, pouco religiosa, canonicamente não é uma congregação, mas é uma sociedade missionária completamente dedicada à missão. Teve esta paixão por partir, a atividade missionária era o desejo de estar em contacto com culturas e povos diferentes também? Sim, o objetivo... Naquele tempo a sociedade missionária só estava em Moçambique, então durante 4 anos eu preparei-me para ir para Moçambique, estudei as culturas moçambicanas, ouvia os missionários que lá trabalhavam. Depois na sociedade abriu-se para outros povos e acabei por ir para o Brasil. Fui parte da primeira equipa no Brasil e lá trabalhei 25 anos. Sobretudo em contacto com a área rural. A primeira minha missão lá foi formar equipas em cada capela, para irem, a partir dali, irem formando comunidades. E nesse trabalho, formação bíblica, formação litúrgica, eu acabei por descobrir mais a realidade e comprometi-me muito com a situação dos lavradores lá no Brasil, e nisso eu trabalhei o resto dos anos, 25 anos. Sente que é um ser igreja, digamos, ainda mais autêntico, ainda mais genuíno, muito próximo daquele espírito das primeiras comunidades cristãs, também elas a nascer naqueles tempos, na bacia do Mediterrâneo, e agora partir para o Brasil e começar a cultivar este germinar de novas comunidades cristãs. Sente uma grande proximidade com este espírito dos primeiros tempos? É claro que na nossa reflexão bíblica, os Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades, eram sempre propostas como modelo, e eram comunidades pequenas, onde todos eram cristãos, todos potencialmente ativos na comunidade, embora cada tempo há uma equipa mais responsável, mas quem teorizou, depois eu tive a oportunidade de conhecer na África, e quem teorizou isso melhor foram os bispos moçambicanos, que falavam uma comunidade ministerial. Todo batizado é convidado a ser servo, ao serviço da comunidade, sobretudo ao serviço dos outros. E nisso eu tenho gastado a minha vida, ajudar os cristãos a serem ativos na formação de outros cristãos, catequistas de catecumenato, orientar a comunidade e a serviço de todas as pessoas, sejam cristãs ou não. Esse é o nosso trabalho. Esta sua experiência no Brasil, muito próximo no ambiente rural, e com pessoas muito marcadas também pela exploração laboral e por não terem os seus direitos integralmente adquiridos, aí passa também a missão do padre, o desafio do missionário por conjugar a boa nova de Evangelho também com
o criar condições de vida mais dignas para o ser humano, a promover a justiça social naquelas zonas? Sim, naquele tempo foi criado no Brasil um serviço que se chama Pastoral da Terra. Está a fazer 40 anos, agora em julho. Vão fazer um congresso para celebrar esses 40 anos. E é exatamente um serviço da igreja. Naquele tempo o meio rural estava a mudar muito, havia muito desmatamento, grandes empresas a chegar ao campo, a expulsar lavradores. E a igreja que estava lá no campo conhecia esses problemas e em muitos lugares a igreja defendeu. Então esse serviço oficial da Igreja do Brasil foi criado através da articulação de todas essas experiências e tornou-se um serviço importante dentro da Igreja do Brasil. A dada altura, nesta sua opção vocacional e de trabalho missionário, quis envolver os jovens e criou os jovens, os leigos missionários da Boa Nova. É importante também os missionários abrirem espaço a esta participação jovem, participação de leigos, não são seminaristas que se preparam desde logo para uma vida de consagração ou de dedicação exclusiva ao serviço da Igreja, mas a experiência missionária aberta aos leigos. Pareceu-lhe importante isto também, a dada altura, para a Sociedade Missionária da Boa Nova? Bem, hoje eu estou em Valadares a formar missionários, mesmo alunos da teologia, mas toda a minha vida foi formar leigos. E no Brasil tive a colaboração de leigos de vários países, italianos, austríacos, alemães, e esse trabalho deles era muito importante. Portugueses, acho que a Igreja Portuguesa acordou tarde para esse serviço. Os leigos para o desenvolvimento ligados aos jesuítas foram os primeiros, estão a fazer 30 anos, eu acho. E agora, para formar os leigos aqui em Portugal, foi em 95, quando eu fui chamado para viver aqui. E quando fui conhecer os padres na África, vi os padres ter que fazer todo o trabalho. Há um homem que sonhou a sociedade missionária, que se chama Dom António Barroso, que diz que na África o missionário tem que ter a estola para presidir as celebrações, mas tem que ter uma enxada para cavar a horta, tem que saber tratar uma mão ferida, e uma pessoa sozinha não pode fazer isso. Por isso ele propunha que os padres vivam em conjunto. Mas esse trabalho é típico de leigos. Há leigos muito mais competentes em fazer agricultura, ou na saúde, na educação, porque se prepararam tecnicamente para esses trabalhos. Então, desde que eu cheguei aqui e comecei a conhecer a missão noutros países, sobretudo na África, eu senti que era necessário formar também, associar leigos ao trabalho dos missionários. Nós estamos lá, conhecemos a cultura, podemos servir de intermediários para que outras pessoas realizem também a sua vocação batismal de serem missionários, através da sua fé cristã e através da sua competência técnica. Então, nós somos beneficiados, a missão é beneficiada pela competência técnica, pelo testemunho dos leigos, normalmente mais próximo das populações, porque o padre tem sempre os trabalhos mais típicos de padre mesmo, mas o leigo vive mais misturado no meio da população, e o testemunho do Evangelho pode passar mais rapidamente, sobretudo para os jovens. E foi por isso que há 20 anos estamos tentando acompanhar sempre jovens. Alguns partem, outros formam aqui. Eu penso que a Igreja de Portugal também é beneficiada com essa formação que damos aberta às realidades portuguesas, mas também a outras culturas. Não é uma congregação religiosa, a Sociedade Missionária da Boa Nova, mas eu faço a mesma pergunta. Este ano da vida consagrada acaba por também, de certa forma, significar e trazer alguns contributos de reflexão também para os missionários da Boa Nova. Sim, nós somos consagrados por um juramento para vivermos em comunidade, para partilharmos a vida do povo e dedicar-nos onde a Igreja mais precisa. Portanto, temos a consagração, além da consagração batismal, nós aceitamos esse chamamento de Deus
E este ano é um despertar por aquilo que é feito pela orientação que vem da Roma, por aquilo que é feito em conjunto por todos os institutos. Nós precisamos de renovação. E esse ano o Papa sonhou este ano como um bater do sino para nos acordar para a renovação que é necessária nas nossas casas, na nossa formação, na nossa maneira de trabalhar. E nesta questão da missão, a renovação é sempre um desafio permanente. Claro, é um desafio permanente, porque a vida muda, os povos mudam. Eu fui convidado para ir ao Brasil a essa festa dos 40 anos da Pastoral da Terra. Vale a pena ir lá agora, 20 anos depois, eu posso ir lá ver, mas comunicar, 20 anos depois tudo mudou no Brasil, eu mudei também. E acho que eu não posso ir lá, mas a realidade nos desafia a ser. Por isso, um missionário não pode ficar com a cabeça muito mergulhada no passado. Tem que viver olhar numa para o futuro. Permanente atitude de desinstalação, não é? Desinstalação. Muito bem, Padre Jerónimo Nunes, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco. Obrigado, boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado. A Sociedade Missionária da Boa Nova, uma presença missionária portuguesa no mundo, hoje em destaque no nosso programa, que agora termina.